Bem-vindo ao Efeito Espiral, eu sou o Ed e eu queria conversar com vocês sobre esse caso aqui que eu achei muito emblemático. Viralizou nos últimos dias e levantou bastante discussões, comentários acalorados, enfim, aqueles coisas que para quem abre a aba de comentário que quer se torturar um pouco. Então nesse caso aqui é o caso da mãe de santo que criou uma estátua do diabo de 11 metros lá no Ceará, que foi um monumento de gratidão lá dentro do culto, acho que é quimbanda luciferiana que ela pratica. Mas esse caso vai lembrar também outras notícias relacionadas à questão da liberdade religiosa e relacionado a grupos minoritários como luciferianos e satanistas no Brasil, né? Então, há um ano atrás, mais ou menos, da época dessa notícia aqui, em 2024, lá em Gravataí, uma instalação de uma estátua do Templo de Lúcifer, ela conseguiu ser interditada e também estava aguardando decisão judicial até então. Em outro local a gente teve o Templo de Lúcifer que foi fechado, mas aqui, gente, olha, só para ser justo, tá? E neste caso aqui não era uma questão de estar fechado por não ter pegado o alvará, por questão religiosa ou qualquer tipo de coisa como a gente vai ver aqui nesse caso da estátua lá do Ceará, tá? Aqui o que é alegado é por uma questão de regularização do terreno, tá? De regulamentação ali fundiária, diferente do que a gente viu aqui na estátua, do que a gente vai ver. Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar. Se você chegou agora, o canal está começando. Eu acho que é o segundo ou terceiro vídeo que a gente está fazendo. E é mais ou menos nessa pegada que eu vou seguir nos próximos vídeos que tem pra gente conversar por aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é fazer algumas perguntas aqui sobre essas questões e principalmente sobre esse caso lá do Ceará, La Mãe, Rainha das Trevas, né? O primeiro ponto que esses casos vão ter em comum é o conflito entre o poder público, grupos majoritários, versus grupos minoritários. A gente também vai ter aqui uma questão de religião e política, né? Como a religião ela tem várias dimensões e uma delas é a política, mas como é que elas têm se intercruzado no Brasil ao longo desses últimos anos, né? E como é que isso é uma questão para ser discutida e tem afetado, por exemplo, a questão de justiça e também acesso a direitos como esses casos que a gente deu uma olhada aqui. A gente vê também um ponto da espetacularização, né, que é um fenômeno muito recente, é um fenômeno que nós sentimos constantemente esse impacto, né, como é que toda essa discussão judicial, todas essas questões, elas vão parar ali na internet, como é que vai ser construído os discursos, como é que vão ter o vídeo respostas, né, toda a farmação de áudio e de likes em cima de questões como essa, que acaba ultrapassando um pouquinho o ponto, né. E por último a gente tem o plano de poder, que é ali o livro do Edir Macedo, que não me tira da cabeça que tem servido de manual para grupos atentarem contra o poder público e atentarem contra a liberdade religiosa no Brasil, né? Então, esses casos, eles são testes de liberdade religiosa no Brasil, gente. Então, quando a gente vê um caso desse ser noticiado, quando vê as pessoas sofrendo perseguições, a gente vê as pessoas ali tendo que lutar constantemente para sua prática religiosa, mesmo tendo tudo dentro da lei, ela pode vir a ser questionada, inclusive pelo próprio poder público, devido às mobilizações e cobranças sociais. Falando em liberdade religiosa, então a gente vai pensar o que a lei brasileira diz relacionado a isso. Então a gente tem o artigo 5º ali, a gente tem 3 incisos que vão tratar sobre isso. Primeiro sobre a declaração da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, né, garantida ali o livre exercício de culto, assegurando a proteção aos locais de culto, né? Ali no inciso 7 a gente vai ter assegurado a prestação de assistência religiosa a entidades civis e militares de intervenção coletiva, como hospitais e prisões. E aqui é um ponto muito importante, porque isso aqui já gerou discussão, já gerou debate, não só na internet, mas também dentro do judiciário, salvo engano, por conta do acesso a prisões e também os hospitais, né? Então isso aqui são temas que eles são caros para ser discutidos, há muito embate quanto a isso. Os grupos religiosos, eles entram com ação na justiça, eles cobram o seu direito, porque costuma-se impedir que grupos sejam impedidos, mas principalmente as religiões de matriz africana a esses espaços. Mas, cara, o que mais me interessa aqui é esse artigo aqui, que é o 19, no inciso 1, que vai vedar a União, que é a Federação, aos estados e aos municípios estabelecer cultos religiosos e igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter relações de aliança e dependência ou dependência. Por que eu chamo atenção para isso? Primeiro pelo vídeo que a gente vai ver depois, lá relacionado ao caso lá no Ceará, mas principalmente pela quantidade de espaços religiosos que tem sido inaugurado pelo Brasil. Aqui eu peguei os que mais me chamou a atenção, né? O primeiro deles aqui é o Parque Temático Evangélico, inaugurado ali no Rio, que deu um grande bafafá na internet, que foi muito discutido, né? A inauguração também do chamado batistério público, né? Que as pessoas iam utilizar ali para fazer o batismo religioso.
né, que a gente tem uma outra capa que eu peguei de uma notícia, né? Aqui a inauguração na Prefeitura do Rio, aqui anunciando, né, um parque bíblico no lugar de Cidade das Crianças, né? Então assim, é nítido, pegando exemplo aqui do Rio de Janeiro, e não só o Rio, gente, olha, aqui no Macapá do mesmo jeito, bem aqui, eu sou daqui do Pará, tá? Então Macapá é muito mais próximo do que outros lugares que vocês estejam aí. Então assim, Praça do Batismo, né? Então o que a gente vê? Os espaços públicos, eles estão sendo tomados. Isso aqui não é à toa, gente. Isso aqui é mostra de poder simbólico. Isso aqui é capital, principalmente eleitoreiro, gente. Não deve desligar. E a gente vai ver o avanço disso para outras políticas. E a gente já vê o avanço para outras políticas, né? Existem vários casos aí de perseguição de ex-ministra, divulgando o nome de criança que ia ter acesso ao aborto legal devido à situação em que a gravidez aconteceu. Mas aí o que aconteceu? Com a inauguração do batistério no Rio, instituições religiosas se manifestaram, principalmente de religião de matriz africana, foram questionados, e aí para fazer esse aceno, o Eduardo Paes prometeu lançar a estátua Tancredo, não desistir do projeto, viu? Né? Então assim, ele pede desculpas se ofendeu a religião de matriz africana, né? E aí então assim, ele interpreta como uma ofensa somente a um religioso. A ofensa, Eduardo Paes, foi ao Estado. A ofensa foi ao Estado laico, à laicidade do Estado. Essa que foi a maior ofensa. Então, se não é para ter para uma, ou vai ter para todas, mas a gente tem ali muito amarrada que o Estado não pode privilegiar nenhuma, porque ele é baseado na laicidade, no como princípio. Então, essas questões, elas estão postas aí, elas precisam ser discutidas. E que eu falo, isso não vai sumir agora, gente. Isso aqui a gente está vendo a eleição da prefeitura, né? Que não é esse ano. Esse ano agora a gente vai ter Senado, deputado federal, estadual e governo e presidente, né? Mas há os acenos, né? Toda uma preocupação do Tribunal Eleitoral permitir que essas pessoas vão até as igrejas fazer os seus pronunciamentos e transforme ali o espaço religioso num espaço de propaganda política. Eu queria colocar um vídeo aqui para vocês, na verdade é uma sequência de vídeos para a gente assistir, que aí eu vou comentar um pouco em cima aqui, que tem muito a ver com tudo que a gente tem falado até aqui. Bem, eu vou dar uma pulada aqui, porque no começo ele está fazendo aqui uma propaganda da passeata católica que ele estava lá presente, faz um puxa-saco aqui o padre um pouco. Eu vim aqui falar não de religião, mas de política. Esse fato de tirar a pauta religiosa, dar um esvaziamento da questão do discurso religioso como algo que não é religioso, né? Aqui se trata sim de uma questão religiosa, gente. Se trata de conflito entre duas visões de mundo e que estão aqui sendo pautados o discurso público, o uso do espaço, liberdade religiosa e entre outras questões. Então, querendo usar uma situação de uma construção de uma estátua, que não foi autorizada a construção de nenhuma estátua, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, ela autorizou a construção de um templo religioso. Templo, não é uma estátua. Eu vou dar uma ampliada aqui para a gente dar uma olhada melhor, que se dá para ver o que está dizendo um pouco melhor o documento, tá? Mas ó, aqui na narrativa que ele está construindo sobre a visão dele do que está acontecendo, né, é que foi autorização para a construção de um templo religioso, tá? Aqui dá a medida do templo, aqui está o documento que é autorização ambiental, porque é uma área de preservação ambiental, né? Aí vai seguir aqui no ponto que eles estão querendo colocar. A equipe técnica do município de São Gonçalo, os técnicos foram lá, engenheiros, e esta obra está embargada. Aí aqui, ó, o que ele diz pra gente? Ele diz que a obra está embargada, mas o que está dizendo no documento? Fica determinado que qualquer ampliação, alteração ou nova intervenção na área permanecerá condicionada à apresentação, análise e aprovação de estudo técnico solicitado. A medida tem natureza preventiva e cautelar e não constitui sanção administrativa, permanecer assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ou seja,
não foi embargado nada, gente, né? E aí daqui a pouco eu vou botar outro vídeo que vai ser uma resposta que a outra parte colocou. Eu queria ver se a gente destacava aqui o documento antes de dar esse destaque. Aqui, ó. Ó, solicitação, tá? Eu vou tentar subir aqui que dá para vocês verem melhor. Ó, é uma célula de fiscalização, foi feita a fiscalização. A data tá aqui embaixo, não tá a data aqui, eu não sei se é 1º de 8 de 2026, né? Então, o documento diz que, considerando que o licenciamento ambiental e urbanístico constitui procedimento sujeito ao acompanhamento e à fiscalização permanente pelo órgão licenciador, o qual poderá a qualquer tempo, mediante decisão técnica devidamente motivada, e que motivação foi essa, né, exigir a apresentação de estudos, laudos e informações ou documentos complementares que se mostrem necessários à adequação ao adequado monitoramento, reavaliação dos impactos e ao aperfeiçoamento de medidas de controle ambiental urbanístico, né? Lembrando que a gente está tratando de uma área de preservação ambiental. Solicita-se a apresentação dos seguintes estudos e documentos complementares elaborados por profissionais legalmente habilitados: estudo de impacto de vizinhança, geração de ruídos, impacto sobre a vizinhança e medidas mitigadas e compensatórias, né? Estudo ao lado de impacto acústico, né? E a outra parte aqui foi o resíduo animal. Mas tudo isso aqui, gente, nem em nada impediu ou gerou o embargo da obra, né? Até porque a obra já está finalizada, né? Ou demolição ou algo nesse sentido. Tanto que este vídeo que ele grava é uma solicitação que esse grupo católico aí, que ele está fazendo parte, né? Que ele apela para o Ministério Público. E aí eu queria saber qual justificativa ou qual é queixa, crime que eles estão fazendo lá em relação à imagem. Vamos continuar aqui. Esta obra está embargada. Não é o templo religioso. Nós não somos contra qualquer tipo de religião. Mas seria o mesmo que eu dizer, eu vou construir aqui uma igreja evangélica, mas tu não pode colocar nenhuma cruz aqui, tá? Aqui na parte de fora. Tem que ser lá dentro. Ou construir uma igreja católica e não pode colocar nenhuma imagem aqui do lado, nem na parte de fora, porque não faz parte do templo. Então, assim, aqui, cara, tem uma frase do Florestan Fernandes, que é um antropólogo brasileiro, que eu acho muito pertinente sempre nesses casos, que é: o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Não é? O que ele diz pra gente? Que o brasileiro, ele reconhece o preconceito como uma coisa ruim, mas ele não assume o seu preconceito, né? Então, a todo momento no vídeo ele fica tentando convencer a gente de que aquilo não é uma questão religiosa, que ele não é intolerante, que não é nada disso, que não é uma questão de religião, é uma questão de política, e que a obra está embargada, e que foi feito um abaixo-assinado para demunir os cristãos, né? Que inclui ele, mas não inclui ele. Estão fazendo uma mobilização para tirar a estátua. Com qual motivo vai tirar a estátua? Político? Religioso? Então, assim, no final das contas, tá tentando fazer uma meia-culpa ali, porque, né, os eleitorados dele foram em cima, né? E aí eu tava olhando os comentários desse vídeo aqui, e as pessoas estavam lá querendo que ele desse tantas respostas para outras questões muito mais vitais dentro do município. E aí a mãe de santo lá, a mãe Rainha das Trevas, fez um vídeo aqui comentando, inclusive comentando sobre esse documento, tá? Vamos dar uma olhada. Eu venho dizer a todos vocês que o prefeito não está lidando com a verdade. A minha obra não foi embargada. O que foi pedido foi informações complementares, como projeção dos níveis de pressão sonora e gerenciamento dos resíduos de origem animal e etc. E a imagem do meu diabo, a estrutura, encontra-se completamente dentro do projeto do templo que foi vamos ver se a gente consegue ampliar aqui, mas não dá para ver muito, né? A execução da obra e o próprio projeto que ela coloca pra gente, não dá pra gente ver muita coisa. Bora ver aqui. Do projeto do templo que foi não tem, não passa muito
passa muito rápido. Crime no Brasil. E aproveito o espaço aqui também para expressar o meu respeito a todas as crenças diferentes da minha, pois diferente de muitas pessoas, eu sei o sentido da palavra respeitar. Para complementar, a gente tem aqui os dois pontos de vista, né? O documento de fato que ele mostrou diz uma coisa e ele está falando outra, e ele constrói todo o discurso nessa de que não é uma questão religiosa, né? Ele fala isso logo no início, né? Que ele é a favor de todas as religiões, aquela papo furado, ao mesmo tempo que está se contradizendo, que ele não reconhece aquilo como religião, né? E aqui a gente tem um outro discurso que vai pautar em cima do que ele falou, né? Que vai ser justamente a mostrar que no projeto arquitetônico que foi entregue à prefeitura constava a imagem e que o documento ele não está dizendo o que o prefeito está dizendo. Então, assim, os dois vídeos são vídeo-respostas, eles têm ali a sua estrutura, aqui da estrutura dela é muito mais voltada para a legalidade, e isso aqui é um discurso muito forte dentre os enfrentamentos que o povo de terreiro geralmente faz nesses embates políticos, né? E aqui a gente tem essa semiótica do prefeito aqui com uma cruz e essa camisa católica aqui, isso aqui me pega muito, cara. Porque assim, a forma como ele constrói o discurso de algo que ainda existe como ele está falando, né? Ele mostra uma prova, mas aquela história, quem vai parar para ficar olhando isso? Eu. E lá no documento de fato está falando uma outra coisa, né? Mas assim, esses dois vídeos aqui eles são respostas, né? Cada um faz ali a sua estética religiosa, né? A gente tem aqui uma cruz, desse outro lado a gente tem muitos tridentes, tem chifres, né? E ali representando pontos antagônicos, né? De teologias religiosas, né? De certa forma, eu vou colocar aqui muitas aspas, tá? Mas no geral são duas figuras religiosas, aqui assumidamente religiosa, aqui assumidamente religioso, mas aqui ele fala muito mais como prefeito, né? Mas também fala, não se coloca como cristão, ao mesmo tempo que usa todos os símbolos, em cima dessa loucura que o Brasil vai prosseguindo nesse tipo de conflito. Mas esses dois, cara, eu acho bem interessante, e esse outro ponto aqui, para mim, que é mais preocupante, né? Eu tenho um outro vídeo do prefeito que vai cair dentro daquela que a gente falou aqui anteriormente, né? Que a gente falou aqui sobre os espaços feitos para religiosos, né? Tipo praças, parques, católicos e evangélicos principalmente. E aqui o mesmo prefeito anuncia, né? A construção de um parque, uma praça da Bíblia. Lá na igreja dele, das igrejas, né, dele, né? Que ele compactua ali, né, com padres, pastores ali, uma praça da Bíblia, e esse sim construído com dinheiro público, que inclusive é um dos questionamentos que as pessoas fazem lá nessa postagem, né? Então a gente tem essa contradição aqui. Então ele vai assumir que isso aqui não é religioso, né? Que assim, existe um esvaziamento do sentido religioso no cristianismo, que é a majoritária, né, assim, católico e evangélico principalmente, de que não são religião, né? Aquilo ali se trata simplesmente da verdade e não é algo religioso, né? Mas além disso também, cara, tem uns dois pontos que ambos tocam, assim, né? Que é essa questão da espetacularização e aí os caça-likes, né? No meio aqui vem um deputado Abreu Júnior, que eu não fazia ideia quem era, que é um deputado que vai cobrar ali do prefeito, que é do PT, né? Ele faz questão de destacar isso, porque está ali no pacote do discurso bolsonarista, né? E a gente vai ver aqui o que ele armou. Melhor dar ré, mano. Vamos voltar. Vai. Volta, vai, mano. Vai, volta. Aqui, ó. Diante da estátua do Satanás, do capiroto. Pra lá é propriedade privada. A gente veio aqui porque tem muito mais coisas a ser reveladas aqui em São Gonçalo do Amarante. Município de São Gonçalo do Amarante, eu fiz questão de retornar aqui para revelar para vocês novas informações sobre um dos maiores escândalos que aconteceu aqui no Ceará. A construção da estátua do capiroto. Não é sobre pânico satânico clássico, né? Aqui ele vai destacar processos que supostamente a Mãe Rainha das Trevas estejam respondendo, né? E ele coloca os artigos, mas ele não apresenta o número do processo, nem se já foi feita decisão final, mas que ela está sendo processada e tem uma longa capivara, né? Como conhecida a ficha criminal das pessoas. Tolerância religiosa, é sobre desrespeitar. Volta a destacar a questão de que não se trata de intolerância religiosa, né, de uma tentativa de discursiva de esvaziar o discurso dele como algo que não respeita.
respeitar a religião do próximo. Até porque eu defendo que todo cidadão brasileiro possa manifestar a sua fé e a sua religião. Aqui, em São Gonçalo do Amarante, uma pessoa que é conhecida como a feiticeira, a bruxa dos políticos, E ele é político também. responde vários crimes. Artigo 210. Violação ou profanação da sepultura, ou seja, violou um caixão dentro de um cemitério. Subtrair ou... Não apresenta número de processo. Não apresenta se o processo já está encerrado ou não. Até porque o objetivo dele não é esse, mas é principalmente causar o medo, o terror e o pânico. ou ocultar cadáver. Ou seja, essa pessoa é acusada pela justiça, inclusive está respondendo na justiça, por abrir o túmulo e tirar do caixão pedaços de corpos para fazer as suas magias negras, as suas Não apresenta o número do processo. feitiçarias. Não é só a extensa ficha criminal da feiticeira dos políticos, não. É sobre os maus tratos aos animais. Sessões de terrorismo contra animais. Então, assim, você acompanha esse nicho de religiosos que expõem ali os seus rituais, que expõem ali esses rituais mais catárgicos ali, né, mais gores ali com pedaços de animais, sangue. Isso é propaganda, gente. Pessoas assistem e impactam e também compram esse serviço, né? Isso é assim, você pode não concordar, mas isso aqui é uma peça de propaganda dela, né? Que é costume muitos religiosos fazerem essa abordagem um pouco mais agressiva ali no caso, né? Assim, agressiva para quem não curte. Que tem sangue, pedaços de animais, né? Aqui a gente tem uma questão de liberdade religiosa de animais sacralizados para fins religiosos, né? E aí, quem não sabe, esses animais geralmente que são usados ali para fins religiosos em espaços como terreiros e também os espaços do candomblé, aonde se faz a sacralização, o alimento ele é dividido entre a comunidade, né? O alimento ele é dado para as pessoas matarem a fome, né? E a Bíblia está cheia disso aqui, cara. Inclusive o próprio sacrifício que é feito da divindade principal lá para os cristãos. Ao Satanás. Ele ressaltar que todas essas atrocidades que você vê aí de sacrifício a animais, de sangue, é feita diante dos olhos de várias crianças. Mentira. Normalizadas. Isso aqui é mentira, tá? Além das outras que eu suponho que também sejam mentira pelas faltas de prova que ele coloca, mas principalmente essa foto é uma outra ação, tá? É uma ação que está acontecendo aqui relacionado a distribuição de alimentos, distribuição de bombons, por conta de São Cosme e Damião. Então aqui é um outro contexto e ele está alegando que essa foto aqui, que é foto de um ritual religioso com sacrifício de animais. Cristão que sou, eu estou aqui para repudiar essa estátua de Satanás mais uma vez. Meu nome é Abreu Júnior. Se você está indignado com essa estátua do capiroto, do capeta, do Satanás... É o pacote completo, né? Assim, pânico satânico, não assume o seu preconceito, não assume a sua intolerância, faz um discurso extremamente preconceituoso, extremamente discriminatório, torce informações. Então, assim, é um pacote completinho do político bolsonarista influencer que está mais preocupado em caçar likes do que apresentar propostas, né? Então, assim, esse espaço da espetacularização ele também permite que a gente faça essas análises, né? Eu gosto demais dessas duas imagens, uma do lado da outra, que mostra como essa tensão ali da liberdade religiosa ela está posta pra gente. Então, por último, o que eu vou destacar aqui é um plano de poder, né? Ao longo desses últimos anos, a gente tem acompanhado a forma como grupos evangélicos têm atuado nos conselhos tutelares, nas políticas, na intervenção no espaço público, né? A gente teve há um mês atrás aqui destacar essa página ótima, que é a Gazeta do Povo, falando ali sobre a inconstitucionalidade no Rio de Janeiro dentro de um espaço que seria um espaço com representantes do Estado, né? Então tem ex-prefeito que foi lá, teve danças evangélicas, momentos de culto, e aí ela foi fazer uma crítica numa hora e ela foi extremamente atacada por conta disso. Então esses limites entre, né, o que é o público e o que é a prática religiosa privada, ela é simplesmente apagada porque o crente ele vive a sua vida em torno da sua religião, tentando ali afastar qualquer lei dos homens, né? A primeira coisa que eles alegam é que a lei dos homens não é válida, né? A lei de Deus é que é a principal.
Então isso é uma justificativa para, por exemplo, cometer essas extrapolações, né? Então o Renan Santos está disputando aí a presidência, já está falando de um ministro terrivelmente católico, né? Parecido com terrivelmente evangélico, que é o André Mendonça, que o Bolsonaro na época indicou. Né, criação de uma frente parlamentar católica, se espalha a bancada cristã, né, com esse tipo de discurso, né, de submissão da mulher. Aqui lá em Cuiabá também foi criada uma frente católica para discutir políticas públicas. E aí o pessoal também já está criando ali, tentando eleger o que ele vai chamar de uma bancada da macumba para disputar cargos eletivos, acho que é deputado federal, estadual, uma coisa assim. Então, assim, todos esses casos a gente consegue ver o quão a religião está lá impregnada, né? Mas principalmente o fanatismo, principalmente a prioridade para lidar com as coisas públicas pautada pela questão da religião. Então, o que deveria ser prioridade? A religiosidade, a concepção religiosa da pessoa, antes de qualquer tipo de fator, como, por exemplo, a preparação ou o tempo de serviço público ou algo assim, né? Que são coisas a ser questionadas, né? E aí, por último, a gente tem deixar aqui para vocês o Plano de Poder. Esse livro eu acho que ele está fora de catálogo. Aqui o Edir Macedo vai colocar essa visão de tomada de poder que os evangélicos deveriam ter, principalmente estar nesses cargos de eletivos, participar de eleições ativamente. É basicamente tomar conta mesmo do poder público para instaurar uma teocracia no país, né? Então, assim, eu posso voltar depois com esse livro aqui, que eu acho que eu tenho em PDF, mas a gente podia selecionar umas partes iniciais aqui para a gente dialogar, porque eu acho que esse livro casa muito bem com isso que está acontecendo, tá? Então é isso, galera. Essa foi a Espiral. E eu não sei o que você acha disso, não sei se você curtiu. Eu acho um assunto que ele é extremamente importante de ser discutido, a forma como essa configuração tem se dado e a perspectiva não é de melhora. E é isso. Esquece de curtir, compartilhar e até a próxima Espiral.